Mas a palavra começa no capítulo 40, verso 1, com Deus dizendo: consolem, consolem o meu povo. É isso que nós encontramos no verso 1. É Deus nos mostrando como Ele nos consola. Primeiro, Ele prometeu para nós perdão dos pecados. A ideia de Deus estar perdoando a nossa iniquidade, essa é a palavra que nós encontramos. Um Deus que promove e diz: eu vou restaurar vocês. Eu sou aquele que manifesto a sua glória diante de vocês, para que vocês experimentem da minha glória. Deus diz: eu vou pastoreá-los. Vocês não estão sozinhos. Eis aí o Senhor. Eis aqui está o Senhor. Vocês têm a companhia de Deus. Não pense que a adversidade é alguma coisa capaz de tirar de vocês essa expectativa, essa convicção, esse conforto de ter Deus ao seu lado. Mas o que Deus mostra aqui, a adversidade, ela não era o fim. Era alguma coisa que estava acontecendo, mas acabaria. O pecado e as consequências do pecado não definiriam o futuro daquelas pessoas. É a mesma coisa que Deus, quando conhecemos a Jesus, Ele, pelo seu Espírito, mostra que nós somos pecadores, mas que através de Cristo existe, pela fé, perdão e uma expectativa maravilhosa de vida eterna. Um pecado que não terá domínio nem consequências para sempre sobre a nossa vida. Por quê? Porque Deus age. Que aquele ato, porque Deus havia deixado aquele povo ser levado cativo por um ato de disciplina. E Deus está dizendo: a disciplina vai acabar. Ela tem o propósito de você acordar. A disciplina não é para destruí-lo, mas para resgatá-lo. Então, o cuidado de Deus começa com essa palavra gloriosa: consolem, consolem, porque essas são as verdades da minha promessa para vocês. A segunda parte do verso 12 ao verso 26, nós vimos Isaías ampliando a nossa visão, apresentando um Deus como a garantia de tudo aquilo que havia sido prometido. Ele prometeu todas aquelas coisas e você diz assim: e agora? Quem vai cumprir isso? Será que tem capacidade de fazer isso? É mais ou menos uma promissória. E a promissória diz: olha, eu vou pagar em tal tempo essa minha dívida. Só que Deus não tem dívida conosco. Ele tem uma promessa de graça, por causa da sua misericórdia. Ele não nos deve nada. É amorosamente que Deus faz essas promessas. E Ele baseia essas promessas não no que eu e você fazemos, mas no que Ele faz a nosso favor. Ele é a garantia de que as promessas podem ser aguardadas. E aí Ele mostra quem é esse Deus que pode cumprir a promessa. Ele diz: esse é aquele que mede as águas do mar na concha da sua mão. É aquele que pesa as montanhas como pó. É aquele que reduz as nações e os príncipes a nada. É aquele que chama cada estrela, porque Ele as fez e colocou no lugar certo e as chama pelo seu nome. É uma atitude de Isaías quando ele está mostrando que a promessa de Deus não é frágil. É diferente daquilo que a gente experimenta no relacionamento humano. Muitas vezes nós prometemos coisas e não cumprimos. Nós prometemos para nós mesmos, para as pessoas que vivem em nossos relacionamentos, nós prometemos até mesmo para Deus, mas boa parte das vezes nós não damos conta de cumprir. Mas a promessa dada por Deus não é frágil, porque o Deus que promete é soberano, verdadeiro, e o cuidado dele é garantido porque Ele reina sobre a criação, na qual nós fazemos parte. E Ele reina sobre a história também. Mas, de repente, mesmo ouvindo as promessas de Deus, que estão contidas na Escritura, mesmo sabendo que Deus é esse Deus maravilhoso e excelso, ainda
existe a possibilidade de o nosso coração frágil ficar meio que cambaleante diante da exaustão das dificuldades da vida. Tem a ver, eu creio muito, com aquela ideia de que eu crio no Senhor Jesus, eu sou um cristão verdadeiro, eu entendo o amor de Deus e a misericórdia de Deus a meu favor. Eu sei que existe uma promessa de vida eterna e de um cuidado de um Deus que está comigo hoje, mas mesmo contemplando tudo isso, o sofrimento prolongado pode obscurecer a memória, a lembrança da graça de Deus. Em alguns momentos parece que a gente se sente tão frágil, meio que não estou dando conta, e como se Deus não fizesse parte da minha vida. Eu tenho que resolver. A dor pode enfraquecer a nossa confiança. E é exatamente isso que nós encontramos aí no verso de número 27, onde o texto diz: o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Tipo, Deus, o Senhor não está me vendo? A minha história está encoberta ao Senhor? Existe alguma coisa que está obstruindo a minha vida e os olhos do Senhor? Algumas coisas que o Senhor me deu, elas não estão acontecendo do jeito que eu imaginei, e afinal de contas, está passando despercebido ao Senhor. É essa a consequência que muitas vezes a dor prolongada pode promover um enfraquecimento da minha confiança. Não é que eu não creio, não é que eu não sei a respeito das promessas, não é que eu não tenha conhecido o poder de Deus na minha vida, é que eu sou fraco mesmo, eu sou frágil, e às vezes isso me leva a ter também uma fé frágil. Então, é exatamente por causa disso que Isaías traz essa última parte do texto. Se nos primeiros versículos nós encontramos as promessas de Deus, no centro ali do capítulo nós encontramos a garantia que é Deus, agora Isaías nos conduz a ter esperança, mas não uma esperança qualquer, uma esperança inabalável. Algo que eu e você precisamos compreender é que a nossa esperança como filhos de Deus não nasce da negação da dor. Não é eu dizer, eu não estou passando por dor, eu não estou passando por dificuldades, por isso é que eu espero no Senhor. Não, eu sei o que eu estou passando. Então a esperança do cristão não nasce nas circunstâncias. Ela não nasce das explicações completas que muitas vezes são dadas a mim. Ela não nasce da força humana que pelo seu desempenho vai ter um cristianismo suficiente para agradar a Deus. A minha esperança e a sua esperança como cristão, ela tem que nascer quando a promessa e a garantia que é o próprio Deus são aplicadas ao meu coração cansado. Quando essas coisas fazem sentido para mim, mesmo na exaustão, mesmo no cansaço. E é exatamente isso que nós vamos ver aí nesses versos 27 a 31. Isaías nos mostrando como que o cuidado de Deus sustenta o seu povo. Aquele povo que estava sofrendo, e nós quando sofremos. Quando eu me acho esquecido, quando eu me sinto fraco, quando eu me sinto exausto, Deus vem e se mostra e diz: eu sou a sua esperança. E aqui vem o significado da frase esperar no Senhor, que é exatamente o que esse texto diz. Como que nós esperamos no Senhor? O tema desse sermão de hoje, desse estudo bíblico, é esperança para um coração exausto. E você pode aplicar isso em qualquer momento da sua história. A primeira coisa que nós percebemos aqui no texto, fica bastante claro, é que o desânimo, ele surge quando a adversidade
tem a capacidade de distorcer, deturpar nossa visão de Deus. Como se alguma coisa ficasse entre a contemplação de Deus e a sua glória e aquilo que me agride, que me faz angustiar, é tão profundo que eu não consigo olhar para fora. Eu fico olhando sempre para dentro e fico olhando para a minha dor. E eu não consigo mais ver Deus acima de todas as coisas reinando. Então, quando o meu sofrimento produz desânimo em mim, esse desânimo é a ausência de esperança, provavelmente é porque eu estou permitindo que o problema, ou o somatório dos problemas, prejudique a minha visão de Deus. Deturpa o meu entendimento de Deus. E isso, quando acontece, e pode acontecer na vida de qualquer pessoa, qualquer cristão, nós temos que ser tratados por Deus. O meu caminho está encoberto ao Senhor? Essa é a pergunta do salmista, de Isaías. O povo não estava aqui negando a existência de Deus. Pelo contrário, eles estavam sabendo que Deus existia, mas a angústia não conseguiam, por causa disso, visualizar bem. Eles estavam questionando não é a existência de Deus, mas a atenção de Deus e a justiça de Deus. É como se alguém falasse assim: Deus, mas não é justo isso que o Senhor está fazendo comigo. O povo aprontou, negou a Deus, fez coisas bárbaras, terríveis, iniquidades terríveis, e Deus agora vem e os disciplina como um pai que disciplina, não para jogá-los fora, mas para acordá-los diante da sua realidade, para eles voltarem os seus olhos para Deus de novo, mas eles, ao invés de fazer isso de maneira correta, de entrar na disciplina, ver a realidade, voltar para Deus, não, eles não negam Deus, mas eles negam a sabedoria de Deus, a eternidade de Deus, o reino de Deus, a capacidade de Deus de ver todas as coisas. Tem 2 verbos aí nesse texto, que eu gostaria que você olhasse comigo no verso 27. O meu caminho está encoberto. É como se ele estivesse dizendo: Deus, o Senhor não vê. A outra palavra é: tudo está passando despercebido diante dos seus olhos. Isso aqui, irmãos, é muito mais sério e mais profundo do que estar triste. A sensação que eles estavam tendo era uma crise de ausência de entendimento a respeito de Deus. Eles estavam tendo uma crise de entendimento bíblico. As verdades bíblicas ficaram bagunçadas diante deles. Não eram mais sustento para eles. Mesmo depois de ouvir promessas, mesmo depois de saber que Deus é aquele que mede a água com a concha da sua mão, e que Ele administra tudo e sobre todos os reinos, o sofrimento prolongado, ele cria a sensação de abandono. Senhor, onde o Senhor está? Nós vamos ver que a estrutura do capítulo, aqui desse capítulo 40 de Isaías, ele mostra para a gente uma coisa muito importante, muito interessante. Isaías não ignora a queixa. O que ele faz é, ele registra a queixa. O povo está dizendo isso. O povo está dizendo isso porque o povo está sentindo isso. E ele não chega diante de Deus, simplesmente diz: Deus glorioso, Deus maravilhoso, e esquece qual é a angústia que está ali dentro do coração daquelas pessoas. Essa atitude de Isaías aqui nesse texto, eu creio que ela ensina que a fé bíblica, das palavras, da revelação de Deus, não exige negação da dor. Quando eu vivo como cristão, eu não preciso dizer: eu não estou passando por dor. Existe uma
uma linguagem que aconteceu muito e não deixou de acontecer no mundo cristão, principalmente no evangélico, que as pessoas dizem que o cristão não passa por sofrimentos. Nós somos o povo de vitória e não existe possibilidade de sofrimento. Já ouviram isso alguma vez? E você diz, isso não me pertence. Senhor, eu estou jogando fora aquilo que não pode acontecer com a minha vida. Se você está passando por algum sofrimento, é porque Deus está permitindo. Mas Ele não está deixando de ser o seu Deus por causa disso. E nem Deus acima de todas as coisas por causa disso. Mas, o que Isaías está mostrando é exatamente isso. Eu já contei a história que eu vi o relato de uma pastora bastante conhecida dentro do contexto nacional. E ela sempre pregou essa ideia de vitória sobre as lutas e qualquer inimigo, e ela trata a enfermidade como algo que não pode ou não deve acontecer na vida do cristão. E ela ficou doente, e à noite não dava mais para ela aguentar o sofrimento daquilo que ela sentia, e ela foi ao hospital. Enquanto estava ali, toda disfarçada, uma das enfermeiras diz, você é fulana de tal. Ela diz, não sou não. Não, mas você é a fulana de tal, eu te conheço, eu ouço sempre você. E ela diz, não, eu não sou essa pessoa que você está dizendo. É como se eu tivesse que negar a realidade que Deus, por algum propósito, está colocando na minha vida. Isso não existe na Escritura. Pelo contrário, Senhor, eu sei que o Senhor tem propósito na minha vida, até mesmo não entendo o que estou vivendo. Essas dores que estão acontecendo na minha vida emocional, da perda de alguém, do relacionamento íntimo com alguém. O texto aqui, ele está dizendo, olha, o povo realmente está em crise de exaustão. Você não está negando a Deus por falar isso. Eu posso dizer vários problemas que a igreja cristã, presbiteriana, no Brasil, passa. De membros, de relacionamentos, de ausência em alguns momentos do trabalho bem feito, numa área de, às vezes, missões, ou evangelismo, ou pastoreio, ou essa coisa toda. Eu posso. Com isso eu não estou negando o Deus da igreja. Mas eu preciso reconhecer que o problema existe. O salmista Davi, ele expressa a sua dor e a sua angústia diante de Deus. Abre comigo lá no Salmo de número 13, verso 1 e verso 2. Salmo 13. Diz assim a Escritura, até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Observe que o salmista, ele está angustiado, ele não está dizendo, Deus, o Senhor não existe. Pelo contrário, ele está chegando diante de Deus e dizendo, Senhor que é Senhor, Deus que é Deus. Ele está chamando ele de Senhor. E é assim que ele começa, até quando, Senhor, Jeová. Até quando? Nós temos que entender que a queixa não necessariamente é uma rebeldia automática na nossa vida, mas pode ser expressão de uma fé que está adoecida. Eu estou adoecida, a minha fé também está. E eu preciso chegar diante de Deus e perguntar e conversar com Ele. Se você depois em casa for ler o Salmo 13, a continuação, e eu sugiro que você o faça, você vai ver Deus trazendo respostas a Davi, mudando a visão dele, tratando o coração dele, e Deus vai arrancar dele um louvor verdadeiro. Então, a primeira coisa que é muito importante para a gente ver aqui, é que nós devemos saber que o cuidado de Deus
inclui espaço para lamentação. Você sabia que os salmos de lamentações é a maioria dos salmos que nós temos? Chamados de salmos de lamentações? Porque mostra um homem na presença do Deus glorioso. Mas em todos eles, no fim, Deus é glorificado. Não é lamentar para dizer, não sou mais aquele que crê no Senhor. É para lamentar a minha realidade. E não a existência de Deus, a sabedoria de Deus e todos aqueles atributos que são próprios do Deus grandioso, maravilhoso, cheio de poder, cheio de justiça, cheio de conhecimento, cheio de bondade. Não é isso que Deus está querendo que você questione. Ele quer que você olhe para a sua realidade. Se ela existe, você tem que acreditar, como um servo de Deus, que foi entregue na presença do Senhor, que Deus não abriu mão do senhorio sobre a sua vida, da bondade sobre a sua vida, da misericórdia, apesar de você estar vivendo um tempo onde você está lamentando alguma angústia que você passa na sua história. Então, o que Deus é, não tira de mim a possibilidade de em algum momento chegar e dizer, Senhor, estou ferido. Estou necessitado. E essa é a primeira coisa que eu tenho que entender. Você vai chorar, vai reclamar, vai queixar, vai lamentar. Antes de tudo é na presença do Senhor. Porque saiba, Ele te ouve. Não para te disciplinar, mas para saber que você está realmente indo para o caminho que é o correto. Eu tenho motivo para estar doído. E só Deus pode resolver isso. Segunda coisa que nós vemos no texto, essa pequena parte do texto de Isaías 40, nós vemos no verso 28. Ele vai nos mostrar que a esperança e a restauração dessa esperança acontece quando nós relembramos quem Deus é. Mas a gente já sabe. Não. É mais do que um relembrar aqui. É um relembrar aqui. E é um relembrar da minha vida, do meu cotidiano. O verso 28 diz, será que você não sabe nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? A sabedoria dele é insondável. Se eu começasse do final do verso para trás, o texto está dizendo, olha, você está questionando a sabedoria de Deus? Você está questionando a habilidade de Deus de fazer a história cumprir para a glória dele e para o seu bem? Você está questionando a soberania de Deus e a sabedoria de Deus? Ei, Deus é sábio e a sabedoria dele é inquestionável. Não caia no erro de questionar e dizer, o Senhor errou aqui, na minha vida. O Senhor errou nesses acontecimentos. Gente, aqui é uma paulada daquela bem pesada. Você já murmurou alguma vez na vida? Reclamou de alguma coisa que está acontecendo? Da frustração das expectativas que você tinha? E você fala. Diante de quem e para quem você fala? Quem está te ouvindo? Quem primeiro ouve o que sai da sua boca e que nasce no seu coração, saiba que é Deus. O que Isaías está dizendo aqui, isso não é correto. O nosso Deus, você lembra, você não ouviu? O nosso Deus é o eterno Deus. Ele é o Senhor. Ele é o Criador dos confins da terra. É um Deus que não está descansando porque Ele não se cansa. Ele não está fatigado porque Ele não tem fadigas. E Ele é sábio.
É como se Isaías estivesse pegando e dizendo assim: olha, eu vou repetir algumas verdades sobre Deus que eu já disse para vocês aqui, nos versos anteriores. Nesse texto, olha aí, o texto vai mostrar. Ele mostra 4 fundamentos da esperança aqui. Ele diz: Deus é eterno. Ele está dizendo: a existência de Deus não tem início, nem tem fim. Deus sabe de todas as coisas, porque Ele não só fez todas as coisas, como Ele coordena a existência de todas as coisas. E dos eventos, e da sua vida, e da sua salvação, e do momento que você está vivendo. Ele permanece, Ele é eterno, Ele não foi, Ele é eterno em todos os tempos. Hoje Ele existe, e hoje Ele está aqui, e Ele pode ser visto, e Ele pode agir, porque esse é um Deus que sempre existiu e sempre existirá. Deus, o Senhor saiu um pouquinho e me deixou sozinha? Não. Ele não fez um buraco na história para ele ficar ausente. Falou: eu vou descansar porque eu estou cansado desse povo e ter que acudir deles. Nosso Deus não se cansa. Nosso Deus não se fadiga. Ele é eterno. Ele é criador. É a segunda coisa que o texto diz, no relembrar de quem é Deus. A ideia de criador aqui, dos confins da terra, é cada detalhe. Deus criou as árvores, e disse Deus: haja, e elas... E aconteceu tudo com o poder dele de maneira perfeita. A grama, a árvore, o tronco, aquelas perfeições que existem ali dentro, e que quando a gente vai estudando na escola, e olhamos naquele observador chamado microscópio, a gente vai vendo detalhe, depois a gente só vê foto ou alguma imagem na televisão, de perfeita existência de cada uma das coisas. Deus criou tudo, 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 inclusive eu e você. Esse é um Deus que criou todas, Ele sabe todas as coisas, não porque alguém o informou através da biologia de que a folha tem células e que as células vegetais têm estes componentes. Tudo isso é obra dele. Esse Deus que é eterno, em um determinado momento da eternidade, Ele cria todas as coisas para Ele ser aquele que está acima daquilo que Ele cria. Mas Ele não dependia e não depende de nada daquilo que Ele criou. Mas Ele faz com que todas as coisas que Ele criou dependam dEle. Tudo depende de Deus para existir e para continuar existindo. É Ele que dá fôlego e é Ele que tira o fôlego. É Ele que fez e é Ele que tem o poder de destruir. É Ele que virá e destruirá esse céu e essa terra, e fará novo céu e nova terra, onde habitaremos eternamente. Perfeito. Esse é o Deus que dá existência. Esse é o Deus criador. E eu não posso me esquecer disso. O Deus que me traz garantia é um Deus que não se cansa. E essa ideia de não se cansar, repetida aqui no texto, não se cansa, nem se fadiga. Ele não fica meio devagar, dizendo: estou um pouco cansado, deixa eu sentar aqui 2 minutos. E a ideia do fadigar é: eu caí, eu preciso ficar aqui igual morto durante um bocado de tempo. Nada. Nada tira o vigor de Deus. Ele não perde momento algum da história, porque Ele a determina e participa dela. É um Deus que tem poder e força sem fim, e manifesta isso em todo momento. Em algum momento Deus parece que saiu da história. Não existe isso. Não existe. Esse é o Deus que nós conhecemos. E por último, eu fiz a primeira argumentação. Ele é Deus sábio. E se Deus é sábio, Ele não pode ser questionado. Pois tudo que Ele faz, e tudo aquilo que Ele determina, vai acontecer exatamente do jeito que Ele quer, para a sua glória e para o nosso bem. O povo de Deus já tinha essas informações.
O povo de Deus já sabia a respeito dessas verdades. Eu e você conhecemos essa verdade. E quando nós nos reunimos para estudar a Escritura, é para aumentar e lembrar ainda mais essas verdades. Então, nada novo está sendo dito para eles, mas está sendo relembrado. Eles tinham as informações, contudo havia uma falta de aplicação prática, existencial, na vida do povo de Deus, a respeito do relacionamento deles com Deus. Que eles foram informados de quem é. Olha, Deus é eterno, eles sabiam. Olha, Deus é grande e criou todas as coisas, eles sabiam. Ele é um Deus sábio, construiu tudo do jeito certo e faz com que tudo ocorra segundo o seu querer. Eles sabiam. Esse Deus é maravilhoso. Mas como eu estou vivendo diante desse Deus? As circunstâncias, muitas vezes, elas têm a habilidade de bagunçar a nossa convivência com Deus, a ponto de negarmos certas coisas a respeito de Deus e não vivermos na dependência dEle. Eu passo a tomar conta de mim mesmo. O que eu tenho que fazer? Como eu vou fazer? E eu me esqueço que, Senhor, eu estou com dor. Senhor, eu estou cansado. Senhor, eu estou exausto. Senhor, minha fé está abalada. Senhor, eu não consigo ler a Bíblia. Senhor, eu não consigo orar. Senhor, eu estou com pânico. Senhor, eu estou depressivo. Senhor, eu estou em depressão. Senhor, eu estou cansado. E eu permito que isso não me leve a contemplar todo o tempo da minha existência quem é Deus na minha história. Deus está fazendo isso, irmãos, para que aquelas pessoas acordarem. Quem é o Senhor para você? Em alguns momentos, no aconselhamento pastoral, é a única pergunta que eu tenho que fazer para a pessoa. Porque o problema da pessoa é tão grande, tão grande, tão grande, que ela fala do seu problema durante o tempo inteiro e não fala nada a respeito do que Deus é e do que Deus pode trazer como esperança. Eu estou tão preocupado em compartilhar a minha miséria, a minha desgraça, que eu esqueço a soberania, a graça e o amor de Deus. E eu tenho que perguntar, quem é Deus para você? Crê nele? Qual Deus que você crê? Você acha que ele não entende, ele não sabe o que está acontecendo na sua vida? Ele não é sábio? Ele está errando no propósito dele na sua vida? Ele não é poderoso para te ajudar? Não, mas eu não vim aqui para isso, eu vim para contar os meus problemas. Não, você vai diante de Deus para ouvi-lo, para percebê-lo, para reconhecê-lo e para ser tratado pelo Senhor. Pare de jogar os seus problemas acima do que Deus é. É isso que Deus está dizendo através de Isaías àquele povo que sofreu muito tempo e que perdeu a noção de quem era Deus, apesar de crerem em Deus. Cuidado. A esperança em Deus, ela não pode ser medida pelas dificuldades que nós vivemos. Mas a esperança, ela tem de ser medida por aquilo que Deus é. A minha esperança é Deus e o que Ele é. Independente das circunstâncias, Ele é. Muitas vezes a minha esperança fica baseada naquilo que eu dou conta de fazer. Eu esperava poder conseguir isso, ver a minha família andando em Cristo. Eu tenho tanta expectativa de ver a conversão do meu filho, do meu genro, da minha nora, da minha esposa, do meu marido, daquele amigo do coração que é mais do que um irmão. E eu posso ter tanto e falar assim, mas eu não posso, mas eu não sei, e eu vou caindo os meus ombros. E você se esqueceu
Se esqueceu que quem pode fazer isso é Deus. Você não converte ninguém. Você prega o evangelho para alguém. É Deus que, com poder milagroso, implanta vida e entendimento espiritual naquele que estava morto. Cuidado, porque muitas vezes a sua esperança está baseada nas circunstâncias e você vive circunstâncias difíceis e você perde o fôlego. Vive como um desanimado. E é triste quando a gente vê um crente desanimado. Hoje eu estou no fundo. Está no fundo da piscina, da vida? Bate o pé e sobe. Sobe para respirar a graça de Deus. E Ele vai te manter ali em cima. Terceira coisa. E o texto nos mostra. Que o cuidado de Deus, ele se manifesta exatamente na fraqueza do seu povo. Está difícil, estou me sentindo fraco, é exatamente aí que Deus vai agir. No verso 29 e 30 diz, Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Não tem vigor não, é nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. O que Isaías está dizendo aqui? Deus não está fortalecendo aquele que já é forte. O texto está dizendo que Deus fortalece aquele que entende a sua fraqueza e está cansado. Ele fortalece o cansado. Ele fortalece aquele que está vivendo, lutando, tendo uma dificuldade terrível, porque a vida é uma batalha espiritual, mas olha que Deus olha para aquele indivíduo que está cansado, mas é seu, Ele fortalece. Para de achar que você é capaz. Entenda que reconhecer a sua fraqueza não é algo ruim. Porque reconhecendo a minha fraqueza, eu dependo da fortaleza, do poder, do excelso poder de Deus sobre a minha vida. Deus trata aquele que é fraco. O texto diz que Deus não multiplica o vigor para quem já tem vigor, mas Ele multiplica o vigor sobre a vida daquele que não tem nenhum vigor. É exatamente nesse momento que a graça de Deus superabunda. E é exatamente nesse momento é que a graça de Deus tem que nos bastar. E é exatamente por isso que Isaías está falando. O que ele está dizendo é que o reino de Deus age segundo a lógica da graça de Deus. E a graça é concedida ao miserável que não tem nada para fazer e nem exigir. Graça é aquilo que Deus me dá enquanto eu estou caído, enquanto eu estou ferido, enquanto eu estou morto. Graça é quando Deus me acode. É um favor que eu não posso e não mereço, mas Ele vem assim. Então lembre você que o reino de Deus, Ele age segundo a lógica dEle, e a lógica de Deus é segundo a graça. Existe vitória segundo a graça, existe salvação porque o pecado é vencido pela graça. Nós temos fé porque pela fé foi nos dada a graça da salvação. A nossa vida cristã, ela tem que ser uma vida de dependência. Aquele povo estava há muito tempo ali, já passava tanto tempo, que alguns dos filhos já não lembravam e não sabiam da palavra, porque eles não estavam preocupados em transferir para os seus filhos e as outras gerações. Eles já não estavam cultuando a Deus adequadamente, eles já não estavam adorando adequadamente. E Deus está dizendo para ele, vocês sabem, já ouviram a respeito de mim. Estão cansados e fracos porque vocês estão distantes.
A distância fez vocês ficarem mais frágeis ainda. Vocês perderam a percepção do tamanho desse Deus que vocês conhecem aí dentro do coração de vocês. O que é ser eterno? O que é ser gracioso? Dependa. Como é que nós somos tratados por Deus? Na medida em que eu reconheço a minha necessidade de Deus. Ele renova a força do cansado. Ele fortalece o cansado. Então, não é na sua autossuficiência. Não é porque você é um crente super poderoso. Mas é porque você depende de Deus para acordar, para respirar e viver cada segundo da sua história. Hoje você agradeceu a Deus quando você tomou o seu café da manhã? Hoje, quando eu levantei, a primeira coisa que eu fiz foi tomar um café da manhã. 5 horas da manhã. Eu já tomei 2 cafés da manhã hoje. É verdade. Muito obrigado, Senhor, porque eu estou comendo, porque o Senhor está dando aqui para mim aquilo que eu sei que vem da sua providência. Graça. E aí o texto, ele traz uma imagem, né? Os jovens que são símbolo de vigor humano, os jovens que estão no auge do seu potencial. Qual potencial? O jovem está no potencial de agir, ele está no potencial de energia, de gastar mais, ele está no potencial dos seus pensamentos, ele está no potencial, no vigor humano. Mas o jovem também se cansa. O jovem se cansa. O que o texto diz é, os jovens se cansam e se fatigam. Deus não se cansa nem se fadiga. Aí ele vem e diz, você se cansa e fadiga. Aí de repente você olha assim e fala assim, nossa, eu já tenho meus 63 anos de idade, eu me canso, eu me fadigo. Aí ele diz, mas houve um tempo em que ele vai dizer, não existe tempo que você não vai cansar. Não existe tempo em que você não vai sentir fatigado, morto, querendo cair para trás e só dormir. Falando com alguém na sexta-feira passada, esse irmão disse para mim, pastor, eu estou em casa e agora a única coisa que eu quero é tomar um banho e deitar. E aí a gente conversou, e nós conversamos muito tempo no telefone. Ele diz, eu vou terminar de falar com você no telefone e nem vou tomar banho, porque eu estou cansado demais. Sabe o que eu falei para ele? Faz assim mesmo, vai sujo dormir. Porque o mais importante para ele naquele momento era descansar. Não era tomar banho. Nós nos cansamos. Os jovens se cansam. É isso que Deus está querendo mostrar. Quem está no vigor, já viram acampamento de adolescente? Você já deve ter ido no acampamento de adolescente. Deus amado, como eu fui em acampamento de adolescente. Como eu levei adolescentes. Gente, teve uma época que eu levei quase 200 adolescentes. É misericórdia mesmo. Era uma galera ótima. Estavam lá no Tio Bima. Só que, gente, era uma equipe que tinha que ser monstruosa de grande. Mas que falasse a linguagem deles, mas ao mesmo tempo fosse respeitado por eles. Aquela coisa. Foi maravilhoso. Só que, meu Deus do céu, nunca cansei tanto na minha vida. Eu tenho foto de tudo isso. Tenho foto das caretas. Todos eles fizeram caretas e a foto, né, para variar, eu tirei foto de todos eles fazendo careta. E num dia à noite, depois dos estudos, nas brincadeiras, eu botei a careta de cada um. Foi uma festa. Muito vigor. Mas na hora que chegava no final do dia, eles queriam dormir. Aí no outro dia eu não queria acordar. Né, Thaís? Então é assim. Os jovens se cansam. E se fatigam.
Isaías está desmontando. O que Isaías está fazendo aqui? Ele está destruindo a confiança do homem em si mesmo. Está dizendo, olha, se você tem uma pitada de autoconfiança, a ponto de você esquecer da soberania e graça de Deus, eu quero que você entenda que não existe período na sua vida que você não vai depender de Deus. O apóstolo Paulo, ele nos ajuda a entender isso também. 2 Coríntios, capítulo 12. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, verso 9. Olha só o que o texto diz. E então ele me disse, a minha graça é o que basta para você. Porque o poder se aperfeiçoa na quê? Fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Se eu estou sofrendo aqui é porque Deus sabe. Paulo está falando como alguém que estava sofrendo por amar e conhecer a Cristo. E ele não está chegando diante de Deus dizendo, Senhor, eu estou fazendo o trabalho, por que o Senhor está permitindo eu estar aqui na cadeia, levando chibatadas, sofrendo ameaças, angustiado pelas perseguições? Ele não está dizendo nada disso. Ele diz, Senhor, o Senhor disse para ele, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo chega à conclusão, de boa vontade, é como se ele estivesse dizendo, verdadeiramente, olha, o que eu estou falando é verdade, de boa vontade, eu me gloriarei nas fraquezas. Sabe por que eu vou me gloriar nas fraquezas, e não na minha habilidade? Para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Eu posso dizer para Deus, eu estou cansado. Como o texto no verso 27 começa. O povo estava ali dizendo, Senhor, 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 estamos cansados aqui desse exílio. Deus diz, então tá. Primeiro, eu não esqueci vocês. Eu continuo sendo Deus. Olha para mim. Segundo, vocês não vão na força de vocês conseguirem nada. Porque se vocês estão assim, desse jeito, é porque vocês tiraram o olho de mim. Deixaram de depender de mim. Então agora, ele diz, dependa de mim e da minha graça. Foi assim que Paulo disse, que ele entendeu. E ele chega no final do verso 11, diz, no verso 10, perdão. Por isso, sinto prazer nas fraquezas. 2 Coríntios, capítulo 12. Por isso, sinto prazer nas fraquezas. Interessante sentir prazer nas fraquezas. Por quê? Porque é ali que ele vai desfrutar de Deus. Eu sinto prazer nos insultos. Eu sinto prazer nas privações. Eu sinto prazer nas perseguições. Eu sinto prazer nas angústias. Por amor de Cristo. Não tem nada a ver com fraqueza, insulto, privação, perseguição e angústias, porque eu estou sendo uma pessoa ruim. Eu fiz algo ruim e alguém vem e começa a me perseguir. Tá? Ele diz, não, por causa do amor de Cristo, é porque eu estou tentando viver e estou vivendo como um cristão, é que eu estou passando por essas lutas. Crente verdadeiro, acorda. Lutas na vida, sentimentos de fraqueza, ser perseguido e sofrer angústia por amor de Cristo é algo aceitável. Mas perseguido, maltratado, angustiado, privado, machucado, porque você é um arrogante, porque você é um crente que não olha para Cristo, porque você se acha o cara, não vale a pena. Por isso o texto de Isaías está dizendo, e Paulo está dizendo aqui para nós nesse texto, olha, acalma o seu coração, porque essa é a forma de Deus se manifestar, essa é a forma de Deus demonstrar o seu poder na sua vida. É Ele que vai te dar vitória, não é você que vai alcançá-lo sozinho. Não caia no chão e diz, Senhor, daqui eu não saio porque eu não dou conta mais. Deus está dizendo, você está aí, mas eu estou com você e é eu quem vou te colocar de pé. Porque a minha graça te basta. A força é do Senhor.
para que sobre mim repouse o poder, a força de Cristo. Porque quando sou fraco, então eu sou forte. Uau! O cuidado de Deus, Ele não exige que sejamos fortes, autossuficientes. Ele exige que eu e você reconhecemos que não somos. E ponto final. Por último, versos 30 e 31. Os jovens se cansam e se fatigam. E os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Eu creio que aqui é a parte mais importante desse texto. É o clímax. O que significa esperar? O texto diz, mas os que esperam no Senhor. Lembra que eu disse que o importante é entendermos o que significa esperar no Senhor? O que significa esperar? Primeiro, não é passividade. Olhar para as coisas e dizer, está acontecendo, o que eu posso fazer? Ou resignação, que seria aquela aceitação das dificuldades e dores da vida e dizer, não posso fazer nada, não vou fazer nada. Imobilidade não tem nada a ver com isso. A ideia aqui de esperar é um esperar vivendo, um esperar desfrutando, um esperar lutando, um esperar debaixo da graça de Deus. Cuidado com essa ideia de que eu vou esperar porque é Deus que vai me dar e pronto, e acabou. É igual aquele indivíduo que está desempregado e diz, eu vou esperar Deus mandar um emprego para mim. Aonde você está esperando? Sentado de bermuda, assistindo Netflix? Orando e dizendo, Senhor manda, Senhor manda. O que você está fazendo para Deus abrir portas para você? Por onde Deus tem colocado você para caminhar, para que isso seja resolvido? Esperar não significa passividade, nem resignação, e muito menos imobilidade. Essa palavra, no original, ela dá a ideia de confiança ativa. Eu vou atrás porque eu tenho confiança no Deus que vai abrir portas e vai conduzir. Eu tenho uma dependência que me faz perseverar. Hoje está difícil, eu estou até meio depressivo. Não existe depressão de dia, tá? Depressão é enfermidade. Para com essa ideia de que hoje eu estou com depressão. Não tem isso. Hoje eu não estou me sentindo bem. Hoje estou abatido. Mas o indivíduo começa a perder a noção de dependência. A palavra esperar é confiança, é dependência, é expectativa fundamentada na promessa de Deus e em Deus, que é a garantia de que isso pode acontecer e vai acontecer. Esperar é viver sustentado pelas promessas e garantidos pelo caráter de Deus que nos ama. E aí o texto diz, quando isso acontece, eu espero no Senhor, é como se Deus nos renovasse. Ele nos renova, e a renovação aqui ela é descrita de uma forma poética e muito linda. Sobem como águias, dando a ideia de que eu vou contemplar tudo, eu vou perder aquela visão do pequenininho, eu vou olhar tudo, eu vou correr, eu vou ter resistência em tempos intensos, eu vou continuar trabalhando, e eu vou caminhar e perseverar na rotina. Em qualquer situação da vida, eu estou andando, eu estou caminhando, mas com Deus ao meu lado, dando entendimento através da sua palavra, dando intimidade através
da oração e do convívio com o Senhor, experimentando de tudo aquilo que Deus me traz, abrindo os meus olhos, eu subo e eu vou caminhando, eu estou cansado, Ele vai me suprindo, levando alguém para te levar água na boca. Esperança não é ausência de cansaço. Esperança é força recebida no cansaço. Viu a diferença? Aquele que espera no Senhor, ele não significa que não está cansado. Ele está. Mas ele está recebendo força de Deus no meio do cansaço. Como é que eu posso concluir tudo isso, irmãos? Olhando para o texto como um todo, Isaías 40. Essas 3 oportunidades que tivemos para estudar o texto. Isaías nos levou para um caminho bom, longo. Primeira coisa, Deus prometeu cuidar de nós, como filhos. Deus mostrou que Ele pode cumprir tudo o que Ele promete para mim. Deus agora ensina como viver enquanto nós esperamos. Enquanto vivemos. Enquanto experimentamos de tudo aquilo que Deus tem nos dado. O cuidado de Deus, irmãos, em tempos de adversidade, não significa que eu vou ter ausência de luta. O cuidado de Deus é no momento da luta. Não quer dizer que eu vou ter ausência de fraqueza. Eu vou ter fraqueza e vou dizer para Deus, estou fraco, Senhor. Não significa que vai haver ausência de cansaço. Vai ter cansaço. Isso tem a ver com a vida. Mas o cuidado de Deus em tempo de adversidade significa que as nossas promessas, aquelas que estão no nosso coração, elas têm fundamento. Vêm de Deus. Quer dizer que a minha fé tem garantia. E eu não sou a garantia da minha fé. É Deus. Porque eu sou frágil e de vez em quando parece que eu sou incrédulo. O cuidado de Deus significa a nossa alma ter esperança. Porque Deus nos dá. Sendo assim, o texto no capítulo 40, ele termina do mesmo jeito que ele começou. Não com o desempenho humano, não com a qualidade do ser humano, mas com a revelação de Deus. O texto diz, aí está o teu Deus. É isso que ele disse no início do texto. Aí está o teu Deus. Ele não deixou vocês. Olha, acorda, abre os olhos, veja Deus. Aí está o seu Deus. E o texto termina dizendo, espera no Senhor. E eu espero que Deus esteja com a sua graça, nos dando entendimento destas coisas todas, porque elas são importantes para o nosso dia a dia. Nós temos esperança. E a esperança, para um coração exausto, só existe no verdadeiro Deus e nas suas promessas. Vamos orar? Vamos ficar de pé e vamos orar. Ó Deus, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso nós estamos alegres. Ó Deus, mas a nossa alegria, ela vai além. Porque além das coisas que o Senhor tem feito por nós, o Senhor é Deus nosso. E o Senhor abre os nossos olhos para conhecermos a Ti. Deus verdadeiro, cheio de perfeições, que o qualifica como Deus. Ó Deus, mantenha os nossos olhos e o nosso coração e a nossa mente postos, ó Pai, na Tua presença, para que possamos assim, dependendo do Senhor, esperando no Senhor, sermos vencedores sempre, para a Tua glória.
E que nos momentos de ansiedade, dificuldades que ocorrem na vida de cada um de nós, Pai, que o Senhor nos faça lembrar dessas verdades. As tuas promessas são verdadeiras. Elas se cumprem por causa da sua fidelidade, Senhor. E que nós devemos viver esperando sempre no Senhor. Fortalece a nossa vida espiritual. Abençoa-nos como igreja do Senhor. Quero, nesse momento também, ó Pai, pedir pela a tua igreja, que nesse tempo agora de carnaval vive momentos de tanta tentação, de tantas coisas ruins, que o Senhor esteja livrando a tua igreja do pecado. Que essa luta, ó Pai, seja vencida com a presença do Senhor e do teu Espírito, e da lembrança da tua palavra e do teu poder. Cuida do teu povo, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. E nós imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, esteja sobre cada um de nós hoje, para todos sempre. Amém.